Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Vou estar lendo a partir do verso 24. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso de número 24. Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Senhor, pedir a Ele que venha abençoar-nos e falar conosco nessa noite. Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela palavra do Senhor que foi lida. Muito obrigado, Deus, porque podemos estar aqui, Deus, com ela aberta diante de nós. Que privilégio. E que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Traga, Senhor Deus, ó Pai, as verdades do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações. Que sejamos, Deus, por ela, Senhor Deus, ó Pai, consolados. Ó Pai, que sejamos por ela também, Deus, confrontados, corrigidos, educados, para a glória do Senhor. Ó Pai, que o Senhor me use conforme o Teu querer, conforme a Tua santa vontade. Que eu fale, Deus, ó Pai, tão somente do Senhor e da Tua parte. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, seja conosco nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como você está vendo, aí o nosso tema hoje é os desafios de um crente. Nós estamos na nossa série em abril, nós estamos falando sobre como nós podemos entender melhor a nossa conversão. Nós temos observado todos esses detalhes e semana passada nós percebemos o quão importante é para nós vermos o nosso Deus como nosso Pai. Um Pai que cuida de nós e que nos ama e nos corrige. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre os desafios que nós temos. São inúmeros os desafios que nós enfrentamos como povo de Deus, como crentes. Então, como nós, precisamos encarar esta jornada que nós chamamos de vida cristã? Como eu e você devemos encarar esta jornada? Como eu e você devemos viver esta vida de crente? Mas eu gostaria de começar esse sermão trazendo alguns dados importantes para nós, e dados de pessoas. Alguns anos atrás, no dia 21 de agosto de 1986, na Jamaica, nascia aquele que hoje é conhecido como o homem mais rápido do mundo. O homem mais rápido sobre a face da terra. E Usain Bolt, ele nascia nesse ano, nesse dia, 21 de agosto de 1986. Ele é o homem capaz de correr 100 metros em apenas 9,58 segundos. Isso é um feito enorme para uma pessoa. Também correu 200 metros em 200 metros em 19,19 segundos. Até hoje os seus recordes são imbatíveis.
A última pessoa que quebrou um recorde de Usain Bolt foi ele mesmo. É quase Chuck Norris, né? Quando a gente fala sobre ele. Mas Usain Bolt é considerado, sim, o homem mais rápido. Ele é o único que venceu as 3 modalidades olímpicas do atletismo. Tudo isso em todas as Olimpíadas que ele participou. A única vez que Usain Bolt ficou em segundo lugar foi no seu primeiro campeonato mundial de atletismo. A partir de então, ele foi ouro em todas as competições que ele participou. São feitos enormes. E é interessante que quando nós percebemos, vamos ver, por exemplo, documentários sobre a vida desse homem, percebemos que a sua rotina, ela era intensa. Treinamento, dieta, dedicação. Um dos motivos pelo qual ele deixou o atletismo, tentou até se aventurar no futebol, mas um dos motivos pelo qual ele deixou o atletismo foi justamente esse. Os seus treinos eram muito intensos. Ele se dedicava muito. Nos seus preparos para as Olimpíadas, a sua rotina ela baseava somente em descanso, alimentação e treino. Nada de recreatividade para Usain Bolt durante os seus preparos para as Olimpíadas. São feitos enormes. E assim é também com vários outros atletas. Nós podemos citar também grandes nomes do futebol. Cristiano Ronaldo, talvez considerado aí o maior exemplo de disciplina e dedicação nos esportes. 6 refeições diárias, banho de sol todos os dias, dorme cedo, acorda cedo, treino todos os dias. Messi também, que surpreende alguns durante as suas férias, treinando cerca de 3 horas por dia, para que quando ele retorne das férias, ele esteja ainda em pleno preparo, podendo participar aí das competições e de diversos campeonatos que ele participa. Tudo isso, queridos, em prol da performance e para que eles sejam bons naquilo que eles fazem. Tudo isso. Dedicação, treino, disciplina, em nome da performance, em nome de serem bons no esporte ao qual cada um deles pratica, exerce, se dedica. É interessante quando nós observamos dados como esse. E talvez você se pergunte o que tudo isso tem a ver com o texto. Está intimamente ligado, porque quando nós olhamos para a cidade de Corinto, a cidade de Corinto ela era muito conhecida pelos esportes. Por isso Paulo, no capítulo de número 9, o texto que nós acabamos de ler, ele usa os esportes agora como uma ilustração. Ele usa os jogos como uma ilustração. Ele usa jogos olímpicos, ou aqui no nosso contexto, os jogos istmos, como a ilustração para essa sua mensagem, para aquilo que ele quer trazer de aplicação para a vida do povo que estava observando agora, ouvindo agora aquilo, ou lendo agora o que Paulo estava escrevendo. A cidade de Corinto ela era famosa pelos jogos esportivos. No mundo antigo, além dos jogos olímpicos que aconteciam em Atenas, em Corinto, acontecia aquilo que era chamado de jogos istmos. Esses eram realizados em honra a Poseidon. Então, nesta cidade, todos se preparavam, o povo para poder prestigiar o evento e os atletas para poderem conquistar aqueles prêmios. O texto que nós acabamos de ler nesse momento, nós percebemos o apóstolo Paulo aproveitando o contexto desses jogos e usa então como uma figura ilustrativa. Paulo passa pela cidade de Corinto entre o ano 50 e o ano 52 depois de Cristo. E nesse ano, no período em que Paulo estava na cidade de Corinto, os jogos istmos estavam acontecendo. Então aquele clima de jogos, de competição, de esportes, tomava toda a cidade, tomavam as ruas. O povo comentava nas ruas, quem é que vai ganhar a corrida, ou quem vai ser o pugilista, o lutador, campeão daquele embate que vai ter amanhã. Então as pessoas comentavam sobre isso, falavam sobre isso,
E durante todo esse tempo, então, aproveitando todo esse momento, então, ali exercendo o seu ofício, durante os Jogos Istmos de Corinto, Paulo usa tudo aquilo que estava acontecendo como exemplo para aquilo que ele fala nesse texto. Eu gostaria de destacar aqui algumas questões do texto e depois trazer aplicações para nós. Veja mais uma vez o que diz o verso de número 24. Nós vamos nesse momento, versículo a versículo, trazendo aqui algumas questões importantes e depois nós traremos aqui aplicações para as nossas vidas. Verso de número 24, Paulo vai falar sobre o prêmio. Os corredores tinham um único objetivo: ganhar. Eles estavam ali com esse intuito. A competição tinha esse objetivo. As pessoas ali estavam atrás de um prêmio. Estavam atrás ali de um prêmio que geralmente era uma coroa. Às vezes feita de folhas de pinho, às vezes feitas de folhas de salsa. Mas eram coroas que condecoravam então o grande competidor, o ganhador daqueles eventos. Então Paulo estava ali dizendo, e ele diz o seguinte: então correi de tal maneira, para que alcanceis, como eles correm, para alcançar esse prêmio, que nós também possamos correr de tal maneira que o alcanceis. Ele diz, olha, corram também, corram vocês. Ele usa um imperativo, dizendo sobre a importância e do entendimento desta corrida para esse atleta também espiritual, porque ele faz uma analogia entre os esportes com a vida cristã. Olhando para esse texto, João Calvino diz algo interessante. Ele diz que como os corredores não param de correr até que tenham alcançado a linha de chegada, assim deveis perseverar e não deveis parar de correr durante a vossa vida. Então corram, diz Paulo. Eles estão correndo para alcançar um prêmio, todos eles, todo mundo. Muitos aí dizem, o importante é competir, mas os atletas queriam ganhar o prêmio. Eles estavam ali pela coroa, eles estavam ali pela premiação. Esse era o motivo. Então corram para alcançar também, para que vocês os alcancem. Verso 25, ele continua: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele diz, todo atleta se domina. É interessante o que Paulo usa. Paulo usa um verbo que foi traduzido para domínio aqui, que é o verbo agonizomai. É interessante esse verbo. A palavra agonizar, agonia, vem desse verbo. Palavra que a gente já escutou várias vezes e sabe muito bem o significado delas. Paulo aqui fala de uma luta intensa, que provoca dor, sofrimento. Todo atleta, ele se agoniza, ele sofre, ele se empenha, ele transpira para alcançar a sua coroa, para alcançar o seu prêmio. Nas arenas, nas pistas de corrida, os atletas eles se submetem a todo tipo de adversidade. Eles se submetem a todo tipo de treinamento. Eles se submetem a todo tipo de prova. Seja uma luta difícil, seja uma prova extensa, seja uma maratona de diversos quilômetros. E não somente enquanto tudo isso acontece, mas também antes, com todo o preparo, com toda a dedicação. Eles se agonizam, se preparando para receber esta coroa. É uma busca sofrida e dolorosa por esse autocontrole, por esse domínio do seu próprio corpo, diz Paulo. Tudo isso por uma coroa corruptível. Ele diz então, agora nós corremos, estamos numa jornada por uma coroa incorruptível. Como eu disse, os atletas do tempo de Paulo, eles estavam ali correndo para ganhar uma coroa feita de pinho, ou uma coroa feita de salsa.
que por muitas vezes já era colocada na cabeça deles já murcha, porque já se tirava do solo, ela já perdia líquido, já murchava, já se colocava aquela coroa feita de salsa na cabeça daqueles corredores ou lutadores, já murcha. Mas eles se empenhavam. Tirando ali a honra da vitória, aquela coroa de nada valia. De nada valia. Tirando ali os aplausos, aquelas plantas, aquele ramo colocado na cabeça daqueles esportistas, de nada valia. Se em uma semana alguém chegasse na casa deles, deixa eu ver dos seus troféus, ele não tem nada para mostrar. Nada para mostrar. A coroa se foi, a salsa murchou, as folhas de pinho murcharam, nada. Nós, em contraste, Paulo diz, nós nos esforçamos para ganhar uma coroa que é imperecível, que não tem prazo de validade, que não vai se degradar com o tempo, que não vai murchar, ela é incorruptível, é o que diz o apóstolo Paulo. Que coroa é essa? O Novo Testamento ele diz que essa coroa é a vida eterna, é a glória eterna do nosso Deus, que é prometida àqueles que estão nesta corrida chamada vida cristã. Então corramos, esforçamos. A nossa coroa, ela não é corruptível, Paulo diz. Verso de número 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo diz, eu corro, eu esmurro. Ele se compara aqui tanto com um corredor, quanto com um boxeador. Paulo não é um corredor sem direção. Ele não é um corredor sem direção. O atleta, quando está na pista, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, e esse objetivo é a linha de chegada. O pugilista, quando entra no ringue, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, e esse alvo é o seu oponente. Então Paulo diz, eu não corro sem objetivo. Eu não luto desferindo golpes no ar. Os meus olhos estão na linha de chegada. Os meus olhos estão na meta. Estão no final dessa corrida. Ele diz algo parecido lá em Filipenses, capítulo 3, verso 13, verso 14, dizendo o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, correndo-me, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Então eu não tiro os meus olhos dessa linha de chegada. Eu não tiro o meu pensamento dessas linhas de chegada. No boxe, ele faz também a comparação com o lutador, com o pugilista. Ele não desperdiça os seus ataques. Ele não fica como dando socos no ar, perdendo o seu fôlego, tendo o risco de levar ali um contragolpe e de cair à lona. Não. Os meus golpes, eles são calculados para que eles acertem o alvo. Os meus golpes são pensados para que eles acertem o alvo. Eu não perco o meu tempo. Eu não fico com tentativas. Eu entro na corrida com o objetivo à frente. E eu entro no ringue sabendo quem é o meu alvo. É o que Paulo diz. E por fim, verso 27, ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui Paulo vai falar sobre a disciplina e a sua vivência, para que ele mesmo, Paulo, não venha a ser desqualificado. Ele diz, eu esmurro o meu corpo. Uma tradução literal aqui seria como, eu me dou um olho roxo. Uma tradução literal do termo grego é isso. Eu me dou um olho roxo nessa minha caminhada.
Entenda que Paulo não está aqui, queridos, defendendo uma espécie de penitência, e nem mesmo defendendo o ascetismo, que é simplesmente a valorização do corpo e por aí. Não, Paulo não está defendendo esses tipos de situação, não. Mas ele usa aqui uma metáfora para falar sobre a sua disciplina. Como ele, na sua jornada cristã, reprime as suas vontades. Ele reprime os seus desejos. Ele controla a sua vontade, a sua cobiça, o seu ego, os seus desejos, o seu pecado. A sua jornada cristã é uma jornada de controle de todas essas situações. E ele diz: eu faço tudo isso, eu luto controlando as minhas vontades, eu luto controlando os meus desejos, eu luto controlando essas minhas inclinações para que eu não seja desqualificado. Eu não quero ser desqualificado. Muitas pessoas, ao olhar para esse verso, vão dizer que Paulo está defendendo aqui a possibilidade de perder a salvação. Esse desqualificado quer dizer, então, que se Paulo não fizer isso, se Paulo não controlar os seus desejos, ele vai perder a sua salvação. E o texto não quer dizer isso, nada. Na verdade, não tem nada a ver com essa ideia, porque Paulo só vai tratar sobre salvação no capítulo de número 10. Aqui no capítulo de número 9, ele ainda não trata sobre esse assunto. O que Paulo está falando aqui, e o contexto nos diz isso, perceba: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uma paráfrase, uma tradução livre minha desse verso, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu me esforço ao máximo, eu luto contra os meus desejos, para que meus atos não contradigam os meus ensinos, para que eu não venha negligenciar a mesma seriedade e compromisso que eu exijo das outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Tendo eu pregado, tendo eu ensinado, tendo eu falado, eu não quero ser desqualificado, porque eu falo sobre santidade, mas eu não controlo os meus desejos, eu não vivo santidade. Eu falo sobre cobiça, mas eu não controlo a minha cobiça. Eu falo sobre um coração maldoso, mas eu não controlo o meu coração maldoso. Então eu não quero ser desqualificado. Por isso eu vivo lutando contra os meus desejos. Por isso eu vivo lutando contra a minha vontade. Para que diante daquilo que eu ensinei eu não seja desqualificado. É isso que Paulo aqui nos diz. Queridos, o que nós podemos aprender desse texto? Quais são as aplicações desse texto para as nossas vidas? O que nós podemos perceber diante de tudo isso? Nós estamos numa corrida, numa jornada chamada vida cristã, todos nós. E como crentes, todos nós temos os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas Paulo nos ensina aqui questões interessantes, ensinamentos interessantes, para nós utilizarmos ou compreendermos nessa nossa jornada cristã. A primeira coisa que Paulo vai dizer, e logo no verso 24, é que a seriedade é necessária. É necessário entender a vida cristã como algo sério. Como algo sério. Não no sentido que nós precisamos só ficar com cara amarrada, não podemos rir, não podemos nos alegrar. Não tem nada a ver isso. Mas a nossa vida cristã é coisa séria. A salvação é coisa séria. O cristianismo é coisa séria. Nós não podemos brincar de ser crente. É isso que Paulo diz aqui para nós. Sabe aquela expressão, se está na chuva, é para molhar? Então é bem isso. Somos crentes. E precisamos viver e entender esta responsabilidade de sermos crentes. Quando se inicia uma competição, aqueles que estão ali, eles não entram para brincar. Não entram para brincar.
numa corrida, não tem ninguém brincando enquanto corre. No boxe, não tem ninguém brincando enquanto ali se combate. Não há brincadeira. E Paulo diz que é necessário ter seriedade. Todos querem o prêmio. Todos estão com os olhos na linha de chegada. Ninguém está brincando ali. A vida é séria e ela precisa ser levada a sério. A vida cristã é a mesma coisa. Nos foi dada uma nova vida. E essa vida precisa ser vivida ao máximo. É necessário seriedade. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que ele diz, que eu acho muito interessante, é pertinente para nós hoje. Ele diz: a vida cristã é um campo de batalha e não uma colônia de férias. E por muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã como se ela fosse uma colônia de férias. Como se nós estivéssemos num parquinho. Como se nós estivéssemos num parque de diversão. Mas não. É um campo de batalha. Não podemos brincar de ser crente. Porque o nosso adversário, ele não brinca de ser adversário. O mundo não brinca de ser mundo. E o pecado não brinca de ser pecado. Então nós não podemos brincar de ser crente. Você entra nessa luta como um boxeador, como alguém que vai travar uma batalha, como alguém que vai, durante a sua vida, travar uma luta. Essa palavra luta, lembra o que Paulo diz, de domínio, traz a ideia de agonia. Por muitas das vezes é doloroso, é difícil. Ser crente não é algo fácil. Dominar a nossa vontade, dominar o nosso ego, dominar os nossos desejos, é dificílimo. Então é preciso seriedade. É preciso levar a nossa vida cristã a sério. Um atleta mal treinado, ele não vai ganhar uma corrida. Ele não vai ganhar. Segunda coisa, verso 25. Além da seriedade ser necessária, Paulo nos ensina que a disciplina é fundamental. A disciplina é fundamental. Para quem quer praticar esportes, dedicação nos treinos, uma boa dieta, um controle do corpo, são indispensáveis. Vejam a vida dos 3 exemplos que eu disse anteriormente. Usain Bolt, Messi, Cristiano Ronaldo, são pessoas com disciplina intensa, para serem bons naquilo que eles fazem. Dieta, acorda cedo, abre mão de diversas coisas, para se dedicarem ao esporte que eles praticam, para serem medalhistas, campeões, nesses esportes que eles praticam. A qualidade primária dos grandes atletas é a disciplina. É a disciplina. É abrir mão de certas coisas que podem ser até boas, por um grande objetivo. Eles abrem mão o tempo todo. E é justamente com isso, juntamente com essa disciplina, e usando aquilo que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, onde ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. É necessário conhecer as regras também. Não adianta eu querer jogar basquete. Eu não conheço as regras do basquete. Eu não conheço. Disciplina quer dizer você se esmerar, se dedicar, se abdicar de diversas questões e conhecer aquilo que você vai praticar e fazer. Só é uma vitória justa se ela foi vencida pelas regras do jogo. Se ela não é vencida pelas regras do jogo, não é uma vitória justa. Nós estamos em uma corrida, em uma jornada chamada vida cristã. Precisamos, nessa vida cristã, aplicar e nos envolvermos com a disciplina. Conhecer o nosso corpo, saber as nossas fraquezas, controlar os nossos desejos, controlar as nossas vontades. A vida cristã
ela se resume em uma vida de disciplina. Até mesmo que quando nós olhamos para várias práticas que nós temos como crentes, como oração, como jejum, como a ajuda dos menos favorecidos, todas essas coisas, elas são chamadas, e foram chamadas durante toda a história da igreja de disciplinas espirituais. A oração é uma disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual. A leitura da palavra é uma disciplina espiritual. Tem um autor que escreveu um livro maravilhoso, Richard Foster, e o livro é A Celebração da Disciplina. Se você nunca leu esse livro, altamente recomendado para que você leia, onde ele vai apresentar todas essas disciplinas espirituais fundamentais para a nossa vida cristã, como oração, jejum, leitura da palavra e tantas outras que são ali expressas nesse livro. A vida cristã precisa ser vivida com disciplina. Precisamos conhecer o manual, obedecer a esse manual, viver de acordo com ele. Abrimos mão de coisas boas para alcançarmos algo maior, bem maior, uma coroa incorruptível. Terceira coisa que o texto nos diz: além de percebermos que a seriedade é necessária, além de percebermos que a disciplina ela é fundamental, Paulo vai dizer no verso de número 26 que a objetividade faz toda a diferença. Toda a diferença. Sermos objetivos na nossa vida cristã. Paulo se diz um corredor e se diz também um boxeador. Quando um atleta entra para uma competição, sua cabeça ela está num local. A vitória é a sua obsessão. A vitória é a sua meta. É o seu objetivo. O seu único objetivo. Em uma luta, ele não desperdiça seu fôlego. Ele não vai desperdiçar jogadas. Ele não vai desperdiçar passadas. Tudo isso para conquistar o prêmio. Ele é objetivo naquilo que faz. Nas Olimpíadas, na nossa vida cristã, esta objetividade, ela é igualmente fundamental. Não podemos perder tempo com coisas levianas. Não podemos perder tempo com coisas que não agradam ao nosso Deus. Não podemos desperdiçar o nosso tempo com aquilo que Deus não se agrada. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Precisamos ter nossa meta sempre no nosso olhar. Nossa coroa é incorruptível. Por isso nós não podemos perder tempo. Não podemos perder o nosso tempo. Não podemos desperdiçar o nosso tempo precioso. Nós não podemos. Então seja objetivo na sua vida cristã. Seja objetivo. E por fim, verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O domínio próprio talvez é a nossa maior barreira, a nossa maior dificuldade. De todas as barreiras a serem quebradas por um atleta, a maior delas, com toda certeza, é o domínio próprio. É o controlar as suas vontades. É o controlar os seus desejos. É o controlar as suas inclinações. Domínio próprio é a coerência de todo o conhecimento teórico, tático e do próprio corpo. É a coerência. É quando nós colocamos todo o nosso conhecimento, quando nós colocamos tudo aquilo que nós aprendemos das Escrituras em prática na nossa vida. O domínio próprio é um reflexo disso. É quando nós passamos a viver o Evangelho. É quando nós passamos a viver segundo nossa regra de fé e de prática. Assim é na nossa jornada. Paulo diz que ele esmurra o seu corpo, ele controla, ele domina o seu corpo para não ser desqualificado.
Eu não quero ser desqualificado. Como é vergonhoso, nós percebemos inúmeros atletas, até mesmo brasileiros, que em várias ocasiões foram pegos naquele famoso exame antidoping, por usar substâncias que são contrárias ao esporte que eles praticam. É uma atitude que vai contra aquilo que eles ensinam. Totalmente contra. E por isso se tornaram desqualificados. Como é frustrante. Como é frustrante. Vemos nossos atletas, muitos deles favoritas, com essa vida incoerente. Paulo diz que para a vida cristã é igualmente frustrante. Temos uma vida que não condiz com aquilo que nós ensinamos. É igualmente frustrante. Por isso nós precisamos dominar as nossas vontades diariamente, para que nós não venhamos ser desqualificados, para que nós venhamos permanecer firmes, dominar os nossos desejos, dominar o nosso pecado, dominar as nossas inclinações, dominar o nosso ego, dominar a nossa maldade, a nossa inveja, para que nós não venhamos ser desqualificados. Certa vez, queridos, outro atleta, indo lá para os anos 70, Arnold Schwarzenegger, 7 vezes Mr. Olímpia, ele disse algo muito interessante. Ele diz: assim é com tudo na vida. Enquanto você está por aí curtindo, tem alguém dando o máximo de si, ficando mais forte, mais criativo e mais inteligente. Ele traduz isso num slogan muito famoso, que muita gente conhece, que é o slogan do No Pain, No Gain. Traduzindo é: sem dor, sem ganho, sem crescimento. A questão aqui é que, enquanto para o mundo essa ideia é uma possibilidade, você pode se dedicar ou não pode se dedicar. O que Paulo nos mostra é que para o crente é uma ordem. É uma ordem. A nossa vida, ela deve ser de dedicação. A nossa vida, ela deve ser de luta. A nossa vida, ela deve ser de disciplina. A nossa vida, ela deve ser de domínio próprio. A nossa vida, ela deve ser de objetividade. A nossa vida, ela deve ser de seriedade. Para nós, não é uma possibilidade. Para nós, é uma ordem. É saber que, como crentes, nessa vida cristã, teremos dificuldades, teremos lutas, teremos provações. Ser crente é fácil? Não é fácil. Ser crente exige esforço e disciplina? Sim, e muito. Ser crente é para qualquer um? Não. Não. Mas nós sabemos que aqueles que são chamados por Deus, esse mesmo, o nosso Deus, os capacita. Nós sabemos disso. Aqueles que foram chamados por Deus, eles são por esse Deus capacitados. Orar, jejuar, ler a Bíblia, se abdicar de prazer, buscar a santidade, irmãos, é uma luta que eu e você, todos os dias, combatemos. Todos os dias. Em todos os momentos. Amanhã, essas serão as nossas lutas. Depois de amanhã, essas continuarão a ser as nossas lutas.
precisarão ser. Por isso Jesus ele vai dizer que aquele que quer ser o meu discípulo e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, não abrir mão da sua própria vida, Jesus diz, não é digno de ser o meu discípulo. É difícil. É difícil. Quer dizer então que nós precisaremos abrir mão de muitas coisas por amor a Jesus? Sim, muitas coisas por amor a Jesus. Pergunte a esses atletas, quantos deles recusaram convites? Vamos para... Não posso ir. Eu tenho um objetivo. Assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser a nossa jornada. Eles fazem tudo isso por uma coroa corruptível. Nós, muito mais do que eles, precisamos fazer. Porque estamos perseguindo, numa corrida, com os olhos na meta. E nessa meta está uma coroa incorruptível. Romanos 8,18, Paulo diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A vida cristã é uma vida de muitos desafios, queridos. Muitos desafios. Mas nós temos uma coroa incorruptível que será nos dada no final dessa jornada, no final dessa caminhada. Por isso, não é uma vez e nem duas vezes que a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar sobre perseverança. Não é uma vez, não é apenas duas vezes, são várias vezes em que a perseverança ela nos é ensinada. Em que a perseverança ela nos é mostrada nas Escrituras. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Que Deus possa fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Que nesses inúmeros desafios que nós enfrentamos e ainda vamos continuar enfrentando, nós possamos permanecer firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Como nós terminamos semana passada, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho ele não é vão. Sabendo que a glória a ser revelada em nós, ela é infinitamente maior do que qualquer espécie de sofrimento, de luta, de desafio que você enfrentará aqui nessa terra. Ela é infinitamente maior e melhor do que tudo isso. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te capacite a permanecer firme nele, a enfrentar esses desafios com coragem, com força, com dedicação, com seriedade, com disciplina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja marcada por essa disciplina, marcada por essa seriedade. Mais uma vez eu digo, não que o nosso culto, ele tenha que ser um culto carrancudo. Não, não é isso. Mas é saber que não brincamos de ser crente. Porque o mundo não brinca de ser mundo. O diabo não brinca de ser diabo. E o pecado não brinca de ser pecado. Eles não brincam. Então nós também não podemos brincar de ser cristãos, de sermos crentes. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento.